Os Deportados, falando sobre livros, publicações em geral. E hoje estamos desfalcados aqui. Cláudia Quelotti está aqui do meu lado, o Marcelo Rosendo do outro lado. Infelizmente estamos sem o Alfredo Monte e sem a Cecília Lopes para comentar livros. Normalmente são eles que comentam. São os dois titulares, né? São os dois titulares da pasta. Alfredo, inclusive, escreve para o jornal A Tribuna de Santos. Exato. Toda semana às terças. Então a gente vai se virar como pode, né? Na falta deles. Aproveitando para comentar alguns lançamentos. Isso aqui, por exemplo. Eu estou comentando de Gaiato, na verdade eu nem li ainda. Eu acabei de comprar, mas é um livro muito interessante para quem tem interesse em cinema, e particularmente pelo cinema americano dos anos 70. Foi uma época em que deu uma virada muito forte, houve uma mudança de cadeiras na cena de Hollywood, né? Os velhos diretores, como Elia Kazan, todo aquele pessoal da década de 50, começou a ser aposentado e entraram em cena Martin Scorsese, Francis Ford Coppola e tantos outros. Eu acho que essa geração sexo, drogas e rock and roll que ele se refere é justamente eles, exatamente, né? Coppola, Scorsese. Esse pessoal chegou com uma postura diferente em Hollywood, né? Chegaram com uma tecnologia nova que os antigos não dominavam. O nome do nome do livro, aliás, é Como a geração sexo, drogas e rock and roll salvou Hollywood. O autor é o Peter Biskind e a tradução do livro é da Ana Maria Baiana. O interesse dela, ela própria parece que fez a intermediação, ela leu isso e achou muito interessante. O autor é ex-editor da revista Premiere e trabalhou muito tempo no American Film Institute e é um estudioso desse tema, que ele gosta muito desse tema, da nova postura dos diretores de cinema nos anos 70. E isso aí, claro, são aqueles shows de loucuras, né, com muita droga e muita doideira, que aconteceu pouco antes das companhias de seguro tomarem conta de Hollywood e dos bancos também tomarem conta, e aí de repente nada mais disso era possível, né? Todo mundo ficou careta, acabou. Se alguém fizesse alguma coisinha, isso que o Robert Downey Jr. andou fazendo, e que praticamente crucificou a carreira dele por uns bons anos, isso já, nos anos 70 isso era fichinha, ninguém dava a mínima para isso. Vocês imaginam o caso do Roman Polanski. O Jack Nicholson, por exemplo. O caso do tal estupro, do qual Polanski teria sido o protagonista principal. E foi condenado, finalmente. Foi na casa do Jack Nicholson. Vocês imaginam? Ninguém deu a mínima por fato de ser na casa do Jack Nicholson. Se acontecesse hoje na casa do Brad Pitt, ia ser um escândalo. O Brad Pitt nunca mais ia conseguir trabalhar naquela cidade. Não é, Cláudia? Na casa do Brad Pitt não ia acontecer, porque aquela família perfeita não ia rolar uma coisa assim. Já no Woody Allen costuma acontecer, não é mesmo? Acontecem coisas até ser oficializado. Né? E eu falei finalmente em relação ao Polanski, não porque eu queira que ele seja condenado, eu estou comentando porque demorou muito. O negócio foi lá no final dos anos 70, agora em 2009, o cara foi pego lá na Europa e tá lá, né? Tá nessa prisão domiciliar agora, né? Enfim, esse livro aqui, ele faz uma radiografia daquela época e de vários personagens daquela época, da maneira como eles se portavam naquela época, né? E mostra uma faceta que muita gente desconhece. Quem vê hoje o Martin Scorsese bonachão, né, não imagina que ele era um nerd, né, na direção. Quem vê o Francis Ford Coppola bonachão hoje também, não imagina que ele era um psico dirigindo um filme. Enfim, tem essas coisas que estão todos aqui. Quem tem interesse pelo cinema americano dos anos 70 e pelas idiosincrasias que eram a tônica da coisa na época, está aqui uma ótima leitura, indicadíssima pela Ana Maria Baiana, que traduziu o livro e que saiu aqui no Brasil pela editora Intrínseca, que é essa mesma editora que está publicando Crepúsculo, né, esses livros de muito sucesso entre a garotada. Está faturando, então. Faturando bem. Outra coisa, esse livro aqui, a capa é estranha, né? Vocês devem estar estranhando, que é uma capa, é um livro velho. Na verdade, esse livro aqui ele tem sido muito procurado aqui no Brasil nos últimos 15 anos. Ele sumiu, ele esgotou, e o nome dele é Três Tigres Tristes.
mais conhecido como TTT. É o primeiro e talvez único romance do Guillermo Cabrera Infante, escritor cubano, radicado na Inglaterra, já falecido, e que escreveu esse livro como uma espécie de memória joyciana dele de Havana. Ou seja, é o Ulisses. É o Ulisses, em vez de passado em Dublin, passado em Havana, mas com toda aquela carnavalização. Em vez de ter um tamanho desse daqui, né, bem menor, né? O Ulisses é uma... É maior, realmente. Mas, de qualquer maneira, os jogos de palavras, todas as brincadeiras literárias que o Guillermo Cabrera Infante faz nesse livro, são muito divertidas. Ele tira uma onda pesada de vários escritores cubanos, amigos dele, inclusive, ou ex-amigos dele, depois como Alejo Carpentier, que ele praticamente parodiou no capítulo inteiro aqui o estilo barroco exagerado do Carpentier. E tem muita brincadeira, e é um livro muito bem humorado, e que ele escreveu distante de casa, ele já estava no exílio, e com muita saudade de Havana, que ele morreu sem poder voltar lá, e tinha um carinho muito grande por aquela cidade. Esse livro, que foi editado no comecinho dos anos 80 pela Editora Global, acaba de receber uma nova edição, que eu nem vi ainda, mas parece que é muito boa, uma nova edição da Editora José Olímpio, que está chegando agora, talvez ainda para o Natal. Portanto, quem quiser conhecer melhor o trabalho do Guillermo Cabrera Infante como romancista, o livro é esse aqui, 3 Tigres Tristes. Ao contrário, 3 Tristes Tigres. 3 Tristes Tigres. Difícil de pronunciar, mesmo na nossa bela língua, né? Mas tá aí, uma bela indicação e um livro muito aguardado. Aliás, um livro há muito aguardado, uma reedição há muito aguardada. Falando um pouco de publicações, está aqui a revista Piauí desse mês, que é uma revista muito legal, muito interessante, muito variada, tem uma postura bem, né, ela não abraça, não tem nenhuma a questão política, ela passa meio ao largo, ela não assume posições. Posição mais cultural mesmo, enfoque mais cultural a revista Piauí tem, para quem não conhece. Ela é meio que bancada pelo Instituto Moreira Salles e está aqui. Esse perfil é uma das coisas mais brilhantes que já escreveram, desde que o Gay Talese fez aquele perfil do Frank Sinatra, clássico para a revista Esquire. Esse perfil do Barretão é um negócio genial. O título já é perfeito, metade Jesus Cristo, metade Al Capone. É a cara dele. O Barretão é o... Que é o produtor de cinema brasileiro, Luiz Carlos Barreto, né? O chefão aí do clã da família de cineastas. Mas um peixe fora d'água dentro da cena cinematográfica brasileira atual, que é altamente profissional. O Brasil não é mais aquilo que era nos anos 70, em termos de cinema, né? Embrafilme. Não, acabou aquilo. Temos agora quase uma indústria, né? E muitas empresas que trabalham muito bem, de forma muito profissional, e que poderiam estar trabalhando em qualquer lugar do mundo que estão trabalhando aqui. E aí, de repente, você solta o Barretão no meio dessas empresas, discutindo com executivos, habituados a conversar com publicitários e com gente que vem com estatísticos, e vem o Barretão com aquela conversa truculenta. É muito interessante a maneira como ele se relaciona. Tudo isso está muito claro aqui nesse perfil que a Piauí publicou e que vale a pena ler. Se vocês quiserem conhecer melhor o Luiz Carlos Barreto e tudo que ele tem de legal e de detestável, saiu tudo publicado aqui. Muito interessante. E uma outra indicação aqui na Piauí também é Terra dos Vivos, um conto do Sam Shepard, que a Piauí acaba de publicar, que é... Bom, Sam Shepard dispensa apresentações, né? Cláudia... Ator, escritor, diretor, dramaturgo, já fez tudo. Baterista de uma banda horrorosa que ele teve nos anos 70. Que nem é muito divulgada essa parte, né? Não, mas ele gostava da banda. E, entre outras coisas, ele fez o diário daquela turnê do Bob Dylan em 76, a turnê a Rolling Thunder Review. Ele participou como escriba. Ele escrevia o dia a dia. Está na internet, é fácil de achar. É muito legal. E é isso que a gente tinha para indicar para vocês por hoje. Era isso. Na próxima semana, com o Alfredo e com a Cecília aqui, quem sabe a gente tenha mais algumas indicações preciosas para poder oferecer a vocês.